a probabilidade de você conviver ou vir a conviver com um familiar com Alzheimer é cada vez maior. E isso acaba agregando uma série de inseguranças, de receios, de dúvidas sobre como lidar com esse familiar doente, sobre qual a melhor postura frente a essa doença. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Nesse universo das demências se destaca uma demência específica chamada doença de Alzheimer, que tem a sua frequência cada vez maior com o passar da idade do indivíduo. E o meu objetivo aqui hoje é trabalhar com vocês alguns conceitos para tentar mostrá-los que esse diagnóstico, por mais delicado que seja, por mais difícil que seja de lidar, não significa necessariamente que aquela pessoa terá um final de vida ruim, um final de vida angustiante, ou uma perda completa de qualidade de vida, ou um sofrimento constante. É possível que, conduzindo da forma adequada, com um suporte adequado, com uma estrutura adequada, a gente possa dar qualidade de vida sim, fazer com que aquela pessoa se sinta feliz dentro da sua perspectiva de vida e dar-lhe dignidade de morte. Para essa reflexão, eu quero começar falando da própria expectativa que se cria diante da evolução dessa doença. A gente faz um diagnóstico de Alzheimer do ponto de vista clínico, fora dos estudos clínicos, fora do ambiente de pesquisa, a gente faz o diagnóstico com base em critérios clínicos. Isso faz com que a gente, na verdade, esteja criando um grande balaio com esse rótulo chamado doença de Alzheimer, e todas as pessoas que preencherem esses critérios entram nesse balaio. Mas o balaio é grande, e lá dentro podem ter pessoas muito diferentes, com doenças de evolução diferentes. Ou seja, apesar de termos pessoas que evoluem de uma forma rápida e de muito difícil manejo, muitos pacientes podem ter uma evolução mais insidiosa, e se a gente conseguir conduzi-la da melhor forma possível, podemos ter anos de qualidade de vida e de dignidade de vida. Então, jamais criem expectativas negativas diante do momento inicial do diagnóstico. É importante analisarmos cada caso e sentirmos a evolução desse caso, a condução desse processo, para que a gente possa criar uma expectativa com relação à própria doença naquele indivíduo. Além disso, existem fatores que podem contribuir ou prejudicar muito essa evolução natural. E talvez o principal deles que eu quero trabalhar com vocês é justamente os transtornos de humor e ansiedade. Um paciente com demência, ele não está livre de ter uma depressão, por exemplo. E a depressão sempre piora muito a funcionalidade desse indivíduo. Por outro lado, um estado de humor positivo, uma pessoa que se sinta otimista, que se sinta feliz, ela vai acabar tendo um desempenho funcional e de qualidade de vida certamente superior. E aí, algo que é muito importante para se preservar o humor desse paciente é a gente ter muito cuidado na forma de dialogar com ele sobre a própria doença. Traumatizar o paciente, ser muito explícito com relação a esse rótulo, a esse diagnóstico, pode ser muito negativo para o paciente, uma vez que existe todo o estigma por trás da doença. Então, mostrar que existe sim um problema da memória e que nós estamos tratando, nós estamos fazendo o que é melhor, mas sempre numa postura positiva é algo importante. Na fase inicial da doença, é importante que a gente estimule essa pessoa, que a gente puxe ela um pouco mais para ter o seu desempenho melhor, uma vez que é natural que haja uma certa inércia, uma perda de motivação. Então precisamos motivar essa pessoa, mas precisamos ter muito cuidado para perceber qual que é o potencial que ela consegue ainda desenvolver, porque se eu forço demais alguém dentro de uma tarefa que essa pessoa realmente não vai ser mais capaz de cumprir,
né? Forçar isso pode acabar trazendo frustração, angústia e piorando o humor desse indivíduo. Uma segunda coisa que é importante a gente refletir é que o tratamento não pode envolver só medicação. Temos medicamentos que comprovadamente são benéficos quanto mais precoce o tratamento. O desempenho desses medicamentos é muito aquém ainda do que a gente gostaria. Eles não são capazes de interferir na história natural da doença, na progressão da doença, mas eles são úteis para que a gente consiga ter um ganho funcional por um tempo maior. Mas hoje a gente sabe que estimulando esse cérebro, do ponto de vista cognitivo, fazendo uma reabilitação cognitiva, nesse indivíduo, a gente pode ter um ganho funcional ainda. Porque apesar de ter uma perda de neurônios, a plasticidade do cérebro, a capacidade do cérebro de refazer conexões e de fortalecer conexões, ela se mantém desde que ele seja bem estimulado e bem trabalhado. Então hoje o tratamento ele é multiprofissional, ele é multidisciplinar. Precisa haver, além do suporte terapêutico, um suporte de reabilitação, de estímulo cognitivo, de terapia ocupacional, de atividade física, um suporte global nesse indivíduo. E uma terceira questão que eu preciso falar, não estendendo muito o vídeo para que não se torne cansativo, mas a gente vai poder falar mais sobre a doença e sobre esse cenário em outros vídeos, mas é muito importante eu falar um pouco da fase mais avançada da doença. Quando o indivíduo deixa de reconhecer as pessoas que o rodeiam, deixa de ter um grau de interação mais elaborado com as pessoas e com o meio. E é comum que os familiares se deprimam muito, fiquem muito angustiados com esse contexto, tristes com essa perda de todo o registro de memória que aquele paciente tinha. E é importante a gente entender que felicidade não é algo necessariamente ligado à memória. Aliás, às vezes a memória pode até dificultar mais um idoso de conseguir ser feliz naquele momento, viver no momento, uma vez que a memória acaba prendendo a muitas recordações de um passado, às vezes dolorido, e acaba fazendo com que as preocupações com relação às inseguranças do futuro também contaminem esse indivíduo. E aí, para se entender como é possível ter uma experiência positiva de vida, mesmo com uma perda grave, intensa da memória, eu gosto de fazer um paralelo com uma criança recém-nascida, uma criança com poucos meses de idade, que não tem ainda o registro de memória, não tem uma estrutura de memória ainda bem organizada, mas que a gente sabe que se tiver um ambiente familiar caloroso, confortável, ela vai estar bem, ela vai estar feliz. E se ela tiver um ambiente familiar hostil, agressivo, ela vai estar mais irritada. Assim também é o paciente com uma demência avançada. Ele pode não saber seu nome, ele pode não te reconhecer enquanto pessoa, qual pessoa você é, mas ele certamente vai se sentir acolhido e vai ser feliz de sentir o seu toque, o seu carinho, o tom da sua voz, perceber um ambiente familiar alegre, tranquilo, sereno. Então, não deixe de vivenciar esse momento, mesmo numa fase mais avançada. Saiba que o carinho, saiba que o afeto, saiba que o amor, ele é sempre captado, ele é sempre absorvido, e essa pessoa ela pode sentir paz, e poder viver um momento de uma forma mais simples, mais pura, sem sofrimentos que podem estar sim associados a recordações, a perdas, a medos. É possível dar a esse indivíduo, dentro da simplicidade desse seu universo, dignidade e qualidade de vida e de morte.